Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui à questão 22 daquela série de 30, exercitando na pandemia 2. Resolver a equação menos x à quarta mais 2x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a zero. Essa equação é uma equação polinomial de quarto grau. Essa equação, então, no conjunto de números complexos, ela tem 4 raízes, porque o grau é 4. Dessas 4 raízes, como as raízes imaginárias, aquelas da forma x mais y, como elas aparecem sempre aos pares, então essa equação pode ter 4 raízes imaginárias, 2 raízes imaginárias ou nenhuma raiz imaginária. Se ela tiver 2 imaginárias, as outras 2 são reais. Se ela não tiver nenhuma imaginária, as 4 são reais. Mas aqui está a resposta, vai acontecer o que está aqui, ó. Você vai ver. São 2 raízes reais, 1, e 2 raízes imaginárias. Todas as 4 são raízes complexas, conjunto C. Para resolver essa equação, para encontrar essas 4 raízes, é sempre bom que você some os coeficientes da equação polinomial. Se a soma desses coeficientes for zero, então a equação tem pelo menos uma raiz igual a 1. É o que vai acontecer aqui. Veja lá. 2 menos 2, 0. Menos 1, menos 1, menos 2. Mais 2, 0. Então a soma dos coeficientes, menos 1, 2, menos 2, 2, menos 1, a soma dos coeficientes deu 0. Uma raiz, pelo menos uma raiz é igual a 1. Então agora nós vamos, como uma raiz é igual a 1, quer dizer que esse polinômio de quarto grau ele é divisível pelo binômio x menos 1. O que é o binômio x menos 1? É aquele que tem raiz 1. Nós acabamos de verificar que uma raiz é 1. Então o polinômio ele é divisível pelo binômio x menos 1. E nós vamos dividir aquele polinômio de quarto grau pelo binômio x menos 1. E com isso vamos obter um polinômio de terceiro grau. Vamos fazer isso utilizando o dispositivo prático de Brillouin-Ruffini, que é o seguinte. Coloca aqui a raiz 1 do binômio x menos 1, que é o binômio divisor. Você está me entendendo? Essa equação de quarto grau, ela vai ser dividida. Esse polinômio vai ser dividido pelo binômio x menos 1. Porque uma raiz é 1. Então ele é divisível por x menos 1. Beleza? Então agora aqui eu coloco os coeficientes. Menos 1, 2, menos 2, 2. Então vamos lá. Menos 1, 2, menos 2, 2 e menos 1. Embaixo do último coeficiente vai aparecer o resto da divisão. Como é que é feita a divisão? Abaixo o primeiro termo. Agora multiplica com 1 e soma com o seguinte. Menos 1 vezes 1, menos 1, mais 2. Menos 1 mais 2 é 2 menos 1, dá 1. 1 vezes 1 é 1. 1 menos 2, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 mais 2, dá 1. 1 vezes 1 é 1, menos 1, 0, resto 0, mostrando que realmente é divisível. Quando você divide um polinômio de grau 4, você divide por um polinômio de grau 1, 4 menos 1, 3, você vai ter um polinômio de grau 3 no quociente. É isso que está acontecendo aqui. Então, esses coeficientes são polinômios
são coeficientes de um polinômio de grau 3. Vamos escrever o polinômio. Menos 1x ao cubo mais 1x menos 1x ao quadrado menos 1x mais 1 igual a 0. Certo? Somos coeficientes. 1 menos 1, 0. Menos 1 mais 1, 0. Então, esse polinômio, essa equação de terceiro grau, tem uma raiz igual a 1 de novo. Então, vamos dividir por quanto? Por x menos 1. Como que isso é feito? No dispositivo de Brillouin é mais prático. Então, agora os coeficientes aqui. Menos 1, 1, menos 1 e 1. O resto vai sair aqui. Abaixo o primeiro, multiplica. Menos 1 mais 1, 0. 0 vezes 1, 0. Menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Mais 1, 0. É divisível. Zerou a divisão. Aqui é um polinômio de grau o quê? De grau 2. Porque é um polinômio de grau 3 dividido por x menos 1, dividido por um polinômio de grau 1. 3 menos 1, 2. Grau 2. Quer dizer que é uma equação de segundo grau. Os coeficientes estão aí. É a equação menos 1x2 mais 0x menos 1 igual a 0. Mas essa equação você pode tirar esse zero e escrever assim. Menos x ao quadrado menos 1 igual a 0. Isolando o menos x ao quadrado igual a o 1 passa somando. Então, x ao quadrado vai ser igual a quanto? 1 dividido por quanto? O menos 1 que está multiplicando vai passar para o segundo membro, dividindo. Isso dá quanto? Menos 1, não é essa divisão? Quer dizer que x ao quadrado é quanto? É igual a menos 1. O x, então, é a raiz quadrada de quê? Mais ou menos raiz quadrada de quanto? De menos 1. O que é a raiz quadrada de menos 1? Raiz quadrada de menos 1 é o quê? Isso aqui é a unidade imaginária i. Raiz quadrada de menos 1 é i. Quer dizer que as outras duas raízes quais são? Mais ou menos i. Mais ou menos i. Quer dizer que essa equação tem 4 raízes, como eu te falei, complexas. 2 raízes são reais. A raiz 1 aparece 2 vezes. E 2 são imaginárias. Eu vou terminar nessa outra folha aqui, porque ali acabou. Então, veja bem, a equação tem 2 raízes iguais a 1, e uma raiz é i, a outra menos i. Está aí a resposta. Essa equação também pode ser escrita assim, ó, na forma fatorada, já que nós temos as raízes. Coeficiente do termo de maior grau, menos 1, que multiplica x menos 1 elevado ao quadrado. Por quê? Porque tem 2 raízes iguais a 1. Qual é o valor de x que anula esse binômio? 1 menos 1, 0. Raiz 1, que aparece 2 vezes. Vezes o quê? Vezes uma raiz que é i, x menos i, vezes a outra raiz que é menos i, que vai ficar o quê? X mais i, igual a 0. Qual é o valor de x que anula esse binômio? É i, porque i menos i é 0. E o valor de x que anula esse binômio é menos i, porque menos i mais i dá 0. Essa aí é a forma fatorada em fatores. Aqui fator de segundo grau e 2 fatores de primeiro grau. É a mesma equação escrita na forma fatorada, porque nós temos as raízes. Esse fator eu posso desdobrar ele também. Podemos escrever assim, ó, menos 1, né? Tirou 1, você já sabe que é 1, não é verdade? X menos 1,
que multiplica x menos 1, que multiplica x menos i, que multiplica x mais i igual a 0. 4 fatores. A forma fatorada, qual é a vantagem dela? Que você faz a leitura direta das raízes. Raiz 1, raiz 1. A raiz 1 aparece 2 vezes. Raiz i e raiz menos i. 1 2 vezes. Então, quando uma raiz, igual o caso do 1, aparece 2 vezes, a gente diz que a raiz tem multiplicidade 2. Multiplicidade 2, porque ela aparece 2 vezes. Eu posso escrever assim ou separar os fatores. Entendeu isso? Então, por enquanto é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.